Boa noite a todos. Vamos começar mais um estudo dessa semana do nosso tratamento. Quero convidar a todos para se sentarem confortavelmente, para podermos dar início à prece. Obrigada, Senhor, por mais esse dia reunidos, pela oportunidade que temos toda semana de nos encontrarmos em corações ligados, em pensamentos dispostos a aprender, a gastar um pouquinho do nosso tempo para ouvir as suas palavras. Pedimos a proteção necessária para o nosso aprendizado e que o Senhor abençoe a nossa noite. Que assim seja. Eu separei um trechinho do Evangelho para a gente abrir o nosso estudo da semana e eu abri aleatoriamente e achei que o texto vem bem a calhar com o nosso tema. Então, capítulo 17, Sede perfeitos, eu vou ler O Homem no Mundo, um pequeno trecho, tá? Vou deixar aqui o convite para que vocês terminem o texto depois, porque eu achei belíssimo. Bom, um sentimento de piedade sempre deve animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações. Não deixeis permanecer nele nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que possam, encontrando em vós as disposições necessárias, lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e nele gerar frutos de caridade e de justiça. No entanto, não acrediteis que, estimulando-vos sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos incitamos a viverem uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade, em que estáis condenados a viver. Não. Vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Conformai-vos às necessidades, às próprias frivolidades do dia, mas conformai-vos com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Dando início ao estudo do livro Escutando Sentimentos, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o primeiro capítulo do livro, que tem o título Individuação ou Individualismo. Nós vamos entender um pouquinho a diferença. Talvez alguns de vocês já conheçam esse termo individuação, outros talvez estejam vendo pela primeira vez, então a gente vai olhar isso com calma mais para frente, tá? A Hermance, começa aqui o primeiro capítulo com uma frase, uma citação também do Evangelho, que diz: apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Veja, escutai a consciência. A irmã se começa o capítulo, com essa chamada para nós, E na nossa consciência tem muitas respostas para as coisas que nós estamos vivendo. Bom, o que a gente percebe? Ao longo da vida, da nossa existência, nós vamos nos deparando sempre com situações, com experiências na vida, e a partir dessas experiências nós vamos formando conceitos do que é certo e do que é errado. Não é assim que funciona? E isso vai ficando tão registrado em nós que nós vamos usando esses conceitos de certo e errado ao longo da vida,
A verdade é que nossos conceitos de certo e errado acabam ficando muito limitados, porque eles ficam a partir da nossa experiência individual, não é? A Hermância aponta que uma outra forma desses conceitos de certo e errado serem formados, né, gente? E aqui nós estamos pensando que a gente aprende isso também no meio social, com a nossa família, né? Nosso primeiro convívio social, o que é certo e o que é errado. Uma outra forma também de nós adquirirmos esses conceitos vem da nossa capacidade, né, de pensar e adquirir conhecimento, ou seja, eu não preciso pôr a minha mão no fogo para saber que aquilo queima, então eu aprendo desta forma também. Mas a maior parte da nossa crença sobre o que é certo e errado vem das nossas experiências individuais, então isso acaba sendo a nossa verdade, é aquilo que eu compreendo como verdade, né? E eu leio a vida, eu leio as pessoas a partir desse parâmetro, né, que é individual. Qual que é o perigo que a Hermância nos alerta aqui? É que quando eu uso esse meu parâmetro, porque na verdade a gente não tem muita dificuldade de enxergar a partir, né, além disso, nós enxergamos sobre essa ótica. O grande problema, né, nessa situação é quando a gente se fixa naquela única forma de compreender as coisas, né? E quando eu me fixo nisso, alguns prejuízos vão vir. E um deles é o preconceito. Então eu acho que aquela é a única verdade, é a minha verdade, né? E eu não consigo enxergar além disso. Bom, o que a gente observa? Que a experiência que nós vivemos, ela nos leva a discernir, então, né, o certo e o errado, discernir a forma como nós compreendemos, né? Então esse discernimento nos leva para a compreensão, o que nos aproxima da verdade. O preconceito, veja, e aí a gente fez um caminho que é saudável, né? Porém, o preconceito, ele nos conduz ao julgamento. Olha o que acontece comigo quando eu me torno fixa naquela forma de enxergar as coisas. E o julgamento, então, sustenta os rótulos. E se eu estou assim, isso vai me distanciar da verdade, da realidade das coisas. Quando a gente está na vida, né, a vida está sempre exigindo de nós flexibilidade, né? É uma habilidade para relativizar. E aí aqui é importante relativizar até mesmo a experiência que nós vivemos. Por mais importante que ela seja, ela precisa ser sempre repensada. Porque se eu não repenso, se eu não reavalio, né, eu vou me fixando. E repensar é para evitar que a gente se paralise nesses conceitos e ideias muitas vezes limitantes acerca do que acontece com a gente na vida, com o outro. A empatia é um bom exemplo, né, para a gente compreender isso. Porque se eu não me coloco no lugar do outro, eu não compreendo o fato a partir da ótica dele, né? Eu enxergo apenas a minha ótica. Então eu não estou sendo empática, eu vou ser empática a partir do momento que eu tento olhar o fato a partir do outro que está envolvido. E é exatamente assim que a verdade tem dois lados, não é? E é assim que a vida é regida pela suprema lei da impermanência, onde certo e errado são critérios sociais mutáveis. Sob a perspectiva sistêmica, também, a perspectiva sistêmica, ela leva em conta o todo, não apenas uma parte, né? Vejam, olha como nós estamos falando que tem sempre não tem apenas uma única forma de enxergar a nossa, existem sempre outras formas de enxergar. A nossa tendência é enxergar apenas pela nossa ótica, né? O que nos torna, às vezes, limitantes. Nós não estamos dizendo que certo e errado olha, botar na categoria de errado, né? É até redundante.
Mas nós estamos dizendo que o certo e o errado serve sim de referência para nós. Porém, nós estamos dizendo que o cuidado aqui é para que a gente não fique, né, com a ideia de que esses conceitos são únicos e eles acabem se tornando amarras psicológicas na descoberta da realidade que é pessoal. Quando nós colocamos a vida em parâmetros de certo e errado, isso me prende psicologicamente e me dificulta a enxergar a vida a partir do que realmente eu acho. Se nós estamos falando que são conceitos e normas sociais, o que será que eu acho? Quando a gente é criança, a gente pega, né, os conceitos de certo e errado. Mas ao longo da vida, a gente vai reavaliando esses conceitos. Mas será que eu ainda penso desta forma? Então é preciso que a gente faça, né, algumas perguntas. Porque senão a gente se afasta de quem a gente verdadeiramente é, né, da nossa riqueza, do verdadeiro significado desses conceitos para a gente. Tem um psiquiatra um psiquiatra suíço que se chama Jung, Carl Gustav Jung. Ele vai trazer para a gente esse conceito de individuação. O que é individuação? É justamente esse processo de saber quem eu sou de verdade, né? Tirando aí as normas sociais, aquilo que eu aprendi, o que vai lá no meu íntimo, né? Então, o processo de individuação, a gente está falando de um processo, vejam bem, nós temos um processo que acontece ao longo da nossa vida, desde que nós somos crianças, desde o momento do nosso nascimento, se dá o nosso processo de individuação e vai até o final da nossa vida, né? É uma meta que nós temos de entrar em contato conosco, com a gente mesmo. Bom, então é um processo gradual de expressar nossa singularidade. Vejam, o que é de singular em mim? Isto é, a marca de Deus em nós. O trabalho consiste em talhar, olha o trabalho, gente, é artesanal até, né? De talhar a individualidade de encontro ao ser distinto e único que está latente em nós. Olha só que coisa mais bela, né? Eu estou lapidando, estou sendo lapidada de encontro a quem eu realmente sou. Se eu fico presa no certo e errado, eu me perco dessa busca. Então, se nós estamos falando de individuação, a gente não está mais falando de certo e errado, aqui a gente vai trabalhar com algumas perguntas. Em vez de colocar como certo e errado, eu vou substituir isso para perguntas. Convém ou não convém? Eu quero ou eu não quero? Me serve ou não serve? Necessito ou não necessito? Questões que são importantíssimas que a vida vai nos colocando e que quando a gente fica nas perguntas, a gente leva essas perguntas para o coração. Porque nós já compreendemos que é dos sentimentos que virão as mensagens da alma, que nos levarão, né, para a nossa meta de nos individuar. Através dos sentimentos, teremos clareza a respeito de quem somos. Quando nós aprendermos o auto-amor, abandonaremos esses critérios, esse crítico interno que existe em nós. Então, conseguiremos nos auto-perdoar, aceitando as nossas imperfeições, né? O que também nos favorecerá para que tenhamos mais condições de compreender o outro e ser tão generosos com o outro como nós estamos conosco mesmo. O fato é que a integração da verdade depende da minha capacidade de entrar em contato, que eu gosto de dizer isso, com certas verdades ao nosso respeito. O que eu estou falando aqui? Eu só vou descobrir a verdade de quem eu sou se eu tiver coragem de encarar as minhas imperfeições, essas duras verdades
ao meu respeito, elas são fundamentais no meu processo de individuação. Não dá para eu olhar só para o que eu já faço bem. Eu preciso olhar para minha sombra, para isso que ainda precisa ser desenvolvido em mim, né? E eu tô falando aqui nessa sombra de não só imperfeições, mas muitas vezes na sombra eu encontro coisas legais a meu respeito que precisam de atenção, que precisam ser desenvolvidas. Ver a minha realidade particular, escutando a minha alma, eu me coloco nesse processo de individuação. Ela se manifesta na consciência, cujos sentimentos constituem o espelho. Assim, conectados em nosso processo de individuação, nos desligamos de padrões, de normas, de ambientes, de pessoas contrárias à minha felicidade, que não vão de encontro com o nosso processo particular de aprimoramento. Saber o que nos convém, o que nos é útil, exige amadurecimento. E amadurecimento, né, gente, vem com as experiências de vida e vem com o tempo. Vamos compreendendo que certos rótulos aumentam a culpa e punição e nos distanciam de nós mesmos. O amadurecer nos favorece a responsabilidade, pois nos coloca na posição de protagonistas, nos dando responsabilidades como sujeitos de escolhas, e que certo e errado se tornam formas de entender experiências diversas. Afinal, cada um tem uma maneira de caminhar, um passo, um ritmo, uma história de vida, mas a ascensão a Deus é o caminho para todos nós. Cada um vai vivendo um caminho, uma forma de ser. Não existe uma única receita para todos nós. Não confundamos individuação com individualismo. Às vezes as pessoas confundem muito isso. Ah, mas isso é ser individualista. Não, não é, né? O Jung salienta que o sujeito que está de acordo com o seu processo de individuação, se questionando, olhando para si, né? Em nada ele caminha para o individualismo. Pelo contrário, naturalmente ele se faz melhor para o próximo. Bom, se eu me conheço, vejam, gente, como isso tem lógica. Se eu me conheço, se eu me escuto, se eu sou generoso comigo, naturalmente eu serei melhor para o próximo, porque eu vou olhar para ele com a mesma generosidade de quem se olha e se enxerga ainda com tantas imperfeições, né? Então esse é um ponto muito importante que o Jung diz pra gente. Como saber se eu estou vivendo o meu processo de individuação ou se eu estou afastada de mim mesmo? Um dos pontos é esse. Olhe para as suas relações. Uma pessoa que está em seu processo de individuação, ela geralmente se dá muito bem com as outras pessoas. Ela tem relações sociais muito saudáveis, em família, ou na fora do círculo familiar. Se você tem relações interpessoais complicadas, tem algo de errado que precisa ser visto, tá? Lembremos das palavras de Jesus. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Até quando nós vamos continuar acreditando que sabemos o que se passa na alma do outro e tentando definir as coisas para o outro no que é certo ou errado? Será que nós realmente sabemos? Às vezes a gente é tão crítico com a estrada, com o caminho que o outro pegou. Será que nós temos realmente condições de avaliar as coisas sobre essa ótica? Será que aquele caminho que a pessoa está passando não é o que ela precisa passar? Lembremos, nós estamos todos indo de encontro a Deus. Os caminhos são diferentes. Não é porque eu peguei o caminho A que todo mundo precisa pegar, né? E que o meu caminho A é o único certo. Aqueles outros caminhos, eles têm significado para a pessoa que está pegando, né? Então,
que nós possamos cuidar do nosso próprio amadurecimento, do nosso próprio caminho, né? E deixemos para o outro o que cabe para ele, sem que a gente precise julgar tanto as escolhas do outro. Então vamos encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo a todos que puderam participar, que reservaram um minutinho do seu dia para ouvir essas reflexões, que possamos alinhar nossa consciência, o nosso coração, para que possamos trazer essas palavras realmente para a nossa compreensão, que elas não sejam palavras soltas, mas que elas fiquem guardadinhas aí no nosso coração, amadurecendo, com o tempo que elas possam florir e trazer os frutos que nós necessitamos para a nossa melhora íntima. Que possamos compreender, Senhor, com muito, muito mais profundidade os Teus ensinamentos. Que eles possam ser ampliados, nossa visão possa ser ampliada, que a gente possa começar a enxergar o todo e não só a parte. Que possamos aprender sempre a levantar as nossas cabeças nesses momentos de dificuldades que nós enfrentamos, porque quando a gente olha para baixo, a gente vê muito pouco da resolução das coisas, da compreensão necessária e do aprendizado. Mas que quando a gente levanta a cabeça um pouquinho e a gente olha para frente, olha para os lados, a gente começa a enxergar tudo sobre um outro prisma e tudo começa a fazer mais sentido para nós. Que o Senhor esteja sempre conosco nessa caminhada que é árdua, penosa, mas que pode ser vivida com alegria, porque é a alegria que ameniza as dificuldades da vida. Se eu desenvolvo em mim a capacidade de ser alegre com o que me acontece, apesar de duro que seja, mas eu consigo enxergar, treinar o meu olhar para ver um outro lado do que eu estou vivendo, é possível sim viver com alegria e fazer o meu trabalho não ser tão penoso assim. Porque nós sabemos que a sua misericórdia está em tudo que nos acontece. Que o Senhor nos proteja e nos abençoe e que assim seja.